Graça e paz. Reunimos aqui, é um privilégio novamente compartilhar com a igreja esse momento de devocional, de reflexão da palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Quero compartilhar hoje com a igreja uma das cartas que o apóstolo João escreveu às 7 igrejas. Quero compartilhar especificamente sobre a carta escrita à igreja de Laodiceia, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 22. Vamos abrir nossas Bíblias para a gente fazer a leitura. Se você puder, mantê-la aberta para fazer o acompanhamento da reflexão e da exposição da palavra de Deus. Vamos lá. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa é a última carta que foi endereçada às igrejas da Ásia Menor pelo apóstolo João, né? Cartas enviadas, né, até aquelas igrejas. Vou fazer primeiro eu quero, como tema, quero trazer as seguintes reflexões. Como que nós estamos nos avaliando? Porque Laodiceia, ela significa, a palavra Laodiceia, o povo que julga, ou povo julgado. Para ter uma contextualização, para a gente entender muito bem em que contexto que essa carta foi escrita, porque percebe-se que Jesus usava-se muito de parábolas, né, de histórias que o povo da época vivia para que eles entendessem qual era a mensagem que ele ia transmitir de maneira clara, de maneira que não houvesse dúvida. E a igreja de Laodiceia é a mesma coisa. E essa carta ela nos chama a atenção porque das 7 cartas, essa carta de Laodiceia é a carta em que Jesus é mais severo com o povo de Laodiceia. A gente vai ver ao longo da nossa reflexão que ele não tem nenhuma crítica a essa igreja, mas também não tem nenhum elogio. Ele é indiferente à igreja. Por quê? Vamos na contextualização. A igreja de Laodiceia, ela está localizada no vale do rio Lico, na Ásia Menor, atual Turquia. Essa região era economicamente pujante. E nesse vale do rio Lico haviam 3 cidades importantes: a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis
e a cidade de Laodiceia. A cidade de Colossos, ela possuía fontes de águas frias. A cidade de Hierápolis já possuíam fontes de águas quentes, águas termais. Até hoje, essas fontes ainda são existentes. A cidade de Laodiceia, então, ela era abastecida por aquedutos que vinham pelas montanhas e pelos vales, e ao chegar em Laodiceia, a água chegava morna. E devido ao alto teor de minerais, era sempre nauseante, sem condições de ser consumida. E muitos dos que a bebiam passavam mal e vomitavam. Dessas três cidades, a de Laodiceia era sem dúvida a cidade mais rica daquela região. Por quê? Ela tinha uma rota comercial muito grande e ela cruzada por várias estradas, inclusive estrada que ia para Éfeso, né? Os generais romanos, todos passavam lá e tal. Era uma cidade extremamente rica. Era um centro comercial e financeiro. Ela era um grande centro comercial, um grande centro financeiro e um centro médico naquela época. De tal sorte que o dinheiro girava, né? O tempo todo ali. Grandes milionários da época viviam em Laodiceia. E com certeza, a igreja de Laodiceia também possuía no seu interior membros muito ricos, pessoas da sociedade. Na região havia também um grande centro industrial, têxtil, muito importante, que vendia para todas as regiões. Eles ali fabricavam uma lã escura, brilhante, que era de alto valor, extremamente procurada, né? Em Laodiceia ainda havia uma escola médica que produzia uma pomada para os olhos, um colírio, né? Referindo-se como pó da Frígia, feito com uma pedra local. E acreditava-se que essa pomada, feita com óleo e com esse pó, ao colocar nos olhos, ele produzia a cura da cegueira. A igreja de Laodiceia era uma igreja tão rica que nos anos 60 houve um grande terremoto naquela região e as três cidades foram destruídas. A região de Colossos não conseguiu se reerguer e nem a região de Hierápolis também não conseguiu se reerguer. Mas a região de Laodiceia, ela se reconstruiu totalmente com recursos próprios, sem usar verba ou dinheiro de Roma. Você vê como que aquela região era rica. E é nesse contexto, então, de riqueza, de indústrias têxteis, indústrias médicas, água que vem e ao chegar na região é morna. É nesse contexto todo, num terremoto que destrói a cidade, ela se reergue sozinha com os próprios recursos. É nesse contexto que Jesus escreve então a sua carta a Laodiceia. Quando comparamos esta carta de Laodiceia com as demais cartas, as cartas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, observamos que a única igreja que não tinha problema, apontada por Jesus, não foi identificado nenhum problema, foi a igreja de Laodiceia. As demais, todas elas enfrentavam algum tipo de problema, seja ele doutrinário, falsos profetas, o amor por Cristo não era fervoroso, situações de idolatria, imoralidade na igreja morta, mas Laodiceia não enfrentava nenhum problema. Portanto, ela se autoavaliava como uma igreja perfeita, rica, abastada, ensimesmada, se achava muito bem avaliada. Ela era um fim em si mesmo. Sua doutrina era perfeita, seus cultos muito bons, as pessoas participavam da sua liturgia, tudo estava tranquilo. Ela não sofria perseguição, ela convivia bem com a política, bem com a sociedade, né? Não nos permite o tempo, mas se você for olhar a história da cidade de Laodiceia, essa cidade ela foi construída em 245 a.C., né? E ela, quando foi construída, ela tinha um templo ao deus Zeus. E como que a política influenciou Laodiceia? Quando ela foi... O Laodiceia é o nome da esposa de um conquistador.
Então ela gostou tanto da cidade que ela queria que botasse o nome dela na cidade. E aí ele fez, o que ele fez? Ele investiu dinheiro na cidade, aí o povo deixou de adorar o Deus que eu falo, né? O ídolo deles, para se dedicar a Laodiceia. Você vê como que a política influenciou a igreja de Laodiceia muito. Ela convivia muito com a política, com o mundo, era permissiva. Por isso que ela era morna. Era uma igreja endinheirada, autossuficiente, autoconfiante, mas essa igreja, segundo a avaliação de Jesus, ela apresentava alguns problemas. Jesus não faz nenhuma crítica a essa igreja, mas ele também não tece, né, nenhum elogio. Simplesmente ele é indiferente com relação à igreja de Laodiceia. Por quê? A igreja de Laodiceia ela se deixou influenciar pelas circunstâncias e não influenciou na sua época. O seu povo se acomodou com a situação ao seu redor e deixou de cumprir o seu papel. Por isso ela era morna, segundo a avaliação de Jesus. Era mais ou menos assim que Jesus fala. É melhor você ser um incrédulo frio ou você ser um crente fervoroso do que você ser morno. Como a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, isso incomodou muito a Jesus, ao ponto dele querer vomitá-la. Essa que é a diferença. Ou você é crente, ou você é frio espiritualmente, ou você é crente e é fervoroso. O que Jesus não admite, não aceita é que você seja morno. É isso que ele está falando aqui para a igreja. Bom, então aqui eu quero fazer feita essa contextualização, fazer um paralelo entre as igrejas atuais, né, e os membros das igrejas atuais. Porque as igrejas de Apocalipse, elas refletem a realidade do dia de hoje. E a igreja de Laodiceia, ela é um papel muito claro das igrejas atuais e das membresias atuais. Nós que muitas vezes nos achamos ricos, abastados, que vamos aos cultos, aos domingos, não faltamos, somos religiosos, cumprimos a liturgia dentro de um padrão de excelência, que nos avaliamos acima dos demais, né? Hoje a gente vê muito isso, né? O crente da denominação A se acha melhor do que o crente da denominação B, o fulano de tal é melhor do que o Beltrano, né? A gente se acha muito acima de tudo, né? E nos olhamos no espelho e nos achamos assim muito bem na fita, né? Como se fala. Nós acabamos sendo um fim em si mesmo. Seguimos a doutrina e não cometemos heresias. Então, se não comete heresia, você frequenta a igreja, você segue a doutrina, então você se autoavalia como bom. Mas Jesus diz que conhece as suas obras. Aí começa o grande problema, né? Para o mundo você pode ter mostrar, né, uma autoavaliação muito boa, mas no seu interior Jesus conhece as suas obras. Então, que conheça as suas obras, que nem és frio ou quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio ou quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes, porém, que é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e está nu. Jesus, então, né, ele se apresenta aqui de maneira muito humilde, como um comerciante, um mascate, um vendedor, né? Que vem com a mala, um baú cheio de coisas para vender. E ele não obriga você a comprar. Ele te dá um conselho. Não é uma posição, não é um imperativo, uma determinação. É um conselho. Que compremos as coisas dele. Compremos o quê? Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Aconselho-te que compres de mim vestes brancas e para que não apareça a vergonha da tua nudez. Que compres de mim colírio para que unjas os olhos e veja. Então, quando ele diz, compre de mim ouro provado no fogo, ouro para enriquecer-te espiritualmente, ouro refinado no fogo para que seja cheio do Espírito, rico da graça. O ouro é
a nossa fé. Precisamos investir na nossa fé, né? E quanto que custa isso? Nada. Tudo é de graça. Jesus é um vendedor, um comerciante que vende todas as suas coisas, mas elas são de graça e você pode comprar à vontade. Roupas, aí ele vai para o segundo ponto. Compre de mim vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestes brancas para te cobrir espiritualmente, para que sua nudez espiritual e vergonha não apareçam. Vestes brancas são vestes de justiça. De novo, quanto que custa? Nada. Também é de graça. Que compres de mim colírio para que unja os olhos e vejas. Colírio para abrir seus olhos espirituais, curar sua cegueira espiritual, para que vejas quão maravilhosas são as obras do Senhor. Dê espaço ao Espírito Santo na sua vida e ele te fará enxergar. Quanto custa? De novo, nada. Tudo é de graça. Por que tudo é de graça? Porque Jesus já pagou um alto preço na cruz por mim e por você. 1 Coríntios 6:20 diz que nós somos comprados por um alto preço. E ele prossegue. E eu faço isso tudo por quê? Não por um motivo torpe ou sem interesse, mas ele diz que repreende e castiga a todos a quem ama. Sê, pois, zeloso, cuidadoso e arrepende-se. Não se trata de uma mudança apenas exterior, mas uma mudança interior, de zelo para com Deus. A igreja de Odisseia era uma igreja tão voltada para si mesma que nem percebeu que Jesus não fazia parte da sua congregação. Ela era tão em si mesmada, né? Tão voltada para si, tão concentrada na sua autoavaliação, olhava para o espelho que ela nem percebeu que Jesus não estava na congregação. Jesus fala, eu estou do lado de fora da igreja. E eis que eu bato a porta, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai arrombar a porta, mas ele fica feliz quando alguém ouve a sua voz, abre a porta do seu coração, pelo íntimo que ele é filho de Deus, confessa com a sua boca que ele é filho de Deus, aí ele entra ele entra e ceia contigo na tua casa. Se você observar a igreja de Filadélfia, Jesus deixou a porta aberta. Na igreja de Laodiceia, ele já encontrou a porta fechada, sem fechadura, e ele do lado de fora, fechadura só pelo lado de dentro. Ele está batendo, né? Se alguém abrir, aí interessante que ele use o se alguém abrir, não é plural, é individual. Se uma pessoa abrir, eu entro na casa dessa pessoa, sei com ele e ele comigo. E esse que eu entrar e ceiar comigo, qual é o prêmio? Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida, e ao vencedor lhe será dada a coroa da vitória. Hebreus 12:1. Para concluir e terminarmos essa reflexão, nesses dias de dificuldade de toda ordem, quero chamar a sua atenção para a sua autoanálise e avaliação enquanto cristão. Quero te convidar a permanecer firme nas promessas do Senhor, chamar a sua atenção para o seu testemunho na sua casa e na sua área de influência. Não podemos nos moldar às regras do mundo, nos envenenar com toda sorte de notícias que muitas vezes não traz nenhuma paz, nenhum aconchego, nenhuma tranquilidade para os nossos corações e ainda traz divisões dentro das nossas igrejas, das nossas casas, no nosso local de trabalho. Então essa, meus irmãos, é a reflexão que eu queria trazer para essa manhã e penso o seguinte, Deus vomitará os mornos. Ou você
quente ou você é frio. É isso que ele falou para a igreja de Laodiceia, que é uma realidade hoje que a gente encontra muito nas nossas igrejas de maneira geral, né? Ricas, abastada, ensimesmada, e esquece que a igreja foi feita para abençoar as pessoas, abençoar o mundo e conquistar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Graças a Deus.